Já foi consolado por alguém que nunca sofreu? Ou até mesmo por uma pessoa que não sabe aquilo que você está sentindo? Neste vídeo, eu vou mostrar para você a história de um homem que sabe o que é passar por sofrimentos. E através da vida dele, você entenderá melhor aquilo que você está passando, porque através do seu exemplo, você terá lições importantes a ser seguidas. Eu sou Alexandre Lourenço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações. Assim, você ficará por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no meu canal. Já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando estamos sendo perseguidos, isso é um sofrimento? Eu acredito que sim. Você também? Já que vamos falar de alguns aspectos importantes do sofrimento da vida do apóstolo Paulo, e logo em seguida, o maior de todos os seus sofrimentos, é bom ressaltar que nem sempre foi assim, porque este homem era perseguido por causa da fé genuína que ele professava em Cristo Jesus. Em outro momento da sua história, ele foi um homem que perseguiu o povo de Deus. Ele perseguiu aqueles que aceitaram o caminho, que aceitaram a Jesus, que aceitaram a verdade. E eu vou mostrar para você a história da sua conversão aqui mesmo, na Bíblia Sagrada. Primeiro eu vou começar a ler para você em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do verso 1 ao 4. Acompanhe comigo a leitura. Saulo, isso mesmo, Saulo, também equivalente a Paulo. Ele tinha esses dois nomes, Paulo e Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro ponto importante neste vídeo. Este homem, Saulo, também chamado de Apóstolo Paulo, Apóstolo dos Gentios. Este homem, a Bíblia fala assim que ele era um perseguidor do povo de Deus, como você acabou de ler aqui comigo. E vale ressaltar, vale lembrar aqui um ponto importante, como eu disse. Quando nós, o povo de Deus, somos perseguidos, na verdade, aquelas pessoas que estão nos perseguindo na verdade, perseguidores do próprio Cristo. Você leu aqui comigo que Saulo, na verdade, estava perseguindo ao próprio Jesus. Isso é coerente com o restante da Bíblia. Porque se você abrir comigo em Mateus, capítulo 25, verso 40, a Bíblia nos dirá assim. Veja só comigo na leitura. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Que linda promessa, não? Saber que quando você está no caminho que Jesus assim deseja para você, está sendo protegido e guardado por Ele. Isso não quer dizer que você deixará de ser perseguido, mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você terá um companheiro nas perseguições. Você sabe que um amigo é muito importante nessas horas, não é mesmo? Que tal ter o melhor de todos os amigos, que é Jesus? Portanto, faça a melhor decisão. Escolha a Jesus. E eu quero mostrar para você que Saulo, ele fez uma decisão sábia mediante o encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco. Agora nós vamos ler os versos seguintes, tá bom? Atos capítulo 9, verso 5 em diante nos diz assim. Ele perguntou. Quem perguntou? Saulo. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. É aquilo que falamos, lembra? Verso 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
A história nos conta assim que após Saulo ter um encontro pessoal com Jesus, este homem, ele ficou completamente cego. É isso mesmo. A luz que veio de Cristo o cegou. Você com certeza já ouviu aquele texto que está em Hebreus capítulo 12, verso 29, que fala assim que Deus ele é fogo consumidor. Imagine, o contato com este Deus vivo com um pecador, literalmente, ofusca a nossa visão. Obviamente, Cristo ele não se revelou de forma plena ao apóstolo Paulo, porque se assim fosse, ele teria sido consumido assim como qualquer um de nós que, se tivéssemos um encontro pessoal com Deus da forma que ele realmente é, nós iríamos ser fulminados. Agora nós vamos perceber o momento em que Deus se utiliza de um homem muito importante na história cujo nome é Ananias. Este homem ficou sabendo da fama que rodava Saulo. Este homem que perseguia o povo de Deus. Veja comigo, está aqui, continuando com a leitura em Atos capítulo 9, porém agora vamos ler do verso 10 ao verso 16. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Veja, Saulo aqui, ele tem uma visão de que Ananias viria até ele, mediante o operar de Deus para lhe conceder novamente a visão. Então, antes mesmo que Ananias viesse até Saulo, ele já assim sabia, porque Deus revelou a ele em uma visão. Ananias, porém, respondeu, verso 13, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Percebeu que Ananias sabia do potencial maligno que tinha Saulo? Só que Ananias, mal ele sabia que Saulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus e aquele encontro o transformou literalmente da água para o vinho. E eu quero mostrar aqui para você, mediante a palavra de Deus, que Saulo, na verdade, ele se transformou em alguém que perseguia para alguém que vai ser perseguido. Então Deus ele quer ensinar uma lição importante para Saulo. E que lição é essa? Que o quão importante é sofrer pelo nome de Jesus. É aquilo que vamos ler aqui no verso seguinte que diz assim, verso 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Percebeu? O quanto Saulo iria valorizar o sofrimento? Você pode me perguntar, como assim? Alguém valorizar o sofrimento? Isso é impossível. Olha, quanto está ao lado da verdade? Quanto estamos ao lado de Cristo? Quando estamos ao lado do Onipotente, o Todo-Poderoso, vale a pena sofrer. Sabe por quê? Porque nós entendemos que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós naquele dia, no dia do Senhor. Então nós vamos perceber que tudo aquilo que passamos aqui, na verdade, são apenas sombras das coisas eternas que virão. E que nós, quando estivermos finalmente ao lado do Senhor, poderemos regozijar para todo sempre. Bom, agora eu quero mostrar para você uma curiosidade. Você está percebendo que eu estou falando aqui Saulo, que de vez em quando eu falo Paulo. O que aconteceu? Eu percebo muitos dizendo por aí que Jesus alterou o nome de Paulo, de Saulo, aliás. Foi de Saulo para Paulo.
Mas será que é isso mesmo? Será que após o encontro que Saulo teve com Jesus, o seu nome foi de fato alterado? É o que vamos ver. Ainda no capítulo 9, do verso 20 ao 22, logo depois que Paulo foi curado por Deus, por intermédio de Ananias, eu quero mostrar para você que, na verdade, este homem, Saulo, ele continuou com seu nome, Saulo. Diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônicos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, perceba o nome, Saulo, porém mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Percebeu diante a leitura que fizemos? Saulo continua a se chamar Saulo. O que acontece afinal de contas? Logo em seguida, alguns capítulos posteriores a esse, mais precisamente no capítulo 13, no verso 9, podemos perceber algo importante para a interpretação correta desta dúvida, dessa curiosidade. Vamos lá? Capítulo 13, porém agora o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: todavia Saulo, também chamado Paulo. Só a parte A do versículo. A Bíblia fala então que Saulo, também chamado Paulo. Portanto, este homem carregava os dois nomes, Saulo e Paulo. Isso era muito comum na época. Agora eu vou falar para você alguns dos sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Dois deles, antes de falar do maior de todos os sofrimentos que este homem sofreu. Sofrimento este que eu e você podemos passar também, aliás, que passamos também. Primeiro sofrimento, antes de falar do segundo e antes de falar do maior de todos. Primeiro sofrimento, este homem, ele foi apedrejado. Vamos ver? Atos capítulo 14, verso 9 e verso 20, nos diz assim a palavra de Deus. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Somente até aqui. Percebeu uma coisa? A Bíblia fala assim que os cidadãos de Listra, eles foram influenciados pelos homens, pelos judeus de Antioquia e Icônio. Esses homens provavelmente falaram mal do ministério do apóstolo Paulo a fim de o acusarem de herege, porque todo aquele que blasfemasse contra o nome de Deus seria o quê? Apedrejado. E foi assim que de fato aconteceu. Os homens daquela cidade, influenciados pelos judeus, apedrejaram o apóstolo Paulo, dando-o até mesmo por morto. Aqueles homens acreditaram que o apóstolo Paulo estava morto, mas na verdade não. O que acontece é que provavelmente desmaiou por causa do apedrejamento, mas ainda não era hora da sua morte, porque Deus ele tinha um plano muito maior para ele. Ele não deveria morrer simplesmente ali. E o que me chama a atenção nessa passagem, aqui no capítulo 14, só que agora no verso 22, é que Paulo tinha um conforto muito grande para dar para as pessoas que estavam seguindo o caminho. E olha só, que passagem tremenda. Diz assim, verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Percebeu? Através do testemunho pessoal que o apóstolo Paulo estava dando de passar por muitas tribulações, ele estava confortando as pessoas. Percebe então que quando passamos por tribulações, por sofrimentos, por provações, temos a capacidade, mediante o nosso testemunho pessoal, de consolar aquela pessoa que está sofrendo. Porque veja, se Paulo não passasse por nenhum sofrimento, como ele poderia
confortar as pessoas que são perseguidas, confortar até mesmo aquelas pessoas que estão passando por um momento tão difícil. Então, um ponto importante que eu quero mostrar para você: se Deus permite que você sofra, é porque Ele quer ensinar uma lição primeiramente a você e posteriormente àquelas pessoas que você terá contato. Pessoas essas que terão suas vidas repletas de felicidade, mesmo diante do sofrimento. Vamos para o segundo sofrimento. Ele foi açoitado e logo em seguida preso. E essa história está também no livro de Atos, no capítulo 16, do verso 16 ao 23. Nos diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Percebeu aqui? Um espírito maligno, um espírito adivinhador, possuíra uma jovem. E esta jovem, possuída pelo espírito maligno, falava de forma a caçoar do ministério de Paulo. Neste momento, Paulo está com Silas. E veja, Paulo, após expulsar aquele espírito adivinhador daquela menina, daquela jovem, trouxe grandes prejuízos financeiros aos seus senhores, porque aqueles homens lucravam mediante as suas adivinhações. Eles tiravam grande proveito das artimanhas do maligno. E agora no verso 19 em diante nós vamos ver o que acontece. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, isso é, aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não devemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. A história é conhecida por muitos. Você lembra daquela passagem que diz assim: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa? Pois bem, esta passagem está aqui neste contexto, Atos 16, verso 31. O que acontece é que Deus, de maneira sobrenatural, tirou Silas e Paulo da prisão. E após este operar de Deus, por meio destes homens, Deus salvou a vida do carcereiro que estava vigiando estes dois e salvou também a vida daquela família. Sabe por quê? O Evangelho eterno foi pregado para aquele homem e sua família. E o que acontece? Todos foram salvos porque aceitaram a graça de Jesus, que é manifestada por todos aqueles que creem. Agora, eu vou falar para você o maior de todos os sofrimentos do apóstolo Paulo. E eu quero dizer para você que este sofrimento não é externo, não é açoites, não é prisão, não é apedrejamento, não é naufrágio, não é vexame. O que o apóstolo Paulo mais sofreu é aquilo que eu e você sofremos. E sabe o que é? A dor de saber que somos pecadores. E é isso que vamos ver. Vamos abrir a Bíblia aqui em Romanos, no capítulo 7, no verso 15, que nos diz assim: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Percebeu? Este homem, que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, ele ainda assim se considerava um pecador,
porque de fato ele era. De fato, ele carregava dentro de si uma natureza corrompida mesmo diante o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Vale ressaltar aqui, meus irmãos, que uma vez que você aceita Jesus, uma vez que você recebe o dom do Espírito Santo para andar segundo aquilo que está escrito, você não se torna uma pessoa perfeita, no sentido de se ausentar completamente dos seus pecados. Isso é impossível. Obviamente, nós precisamos entender que a partir do momento que você aceita Jesus, nunca mais a sua vida pode ser a mesma. Você precisa estar em constante crescimento espiritual. Mas isso não quer dizer que você não terá quedas, porque você terá sim quedas. Mas a partir do momento que você entende que precisa de Jesus todos os dias e de se sujeitar à sua palavra, você terá mais força para superar os desafios imorais da sua vida. E este homem sabia perfeitamente a sua natureza. E ele, entendendo que precisava de Jesus todos os dias, ele se entregava todos os dias. Porque se ele não se entregasse todos os dias, o que lhe restava é uma vida de sofrimento interno constante. Ele iria perceber que sem Jesus, a sua vida como pecador traria tamanhas desgraças. E olha, o resultado da sua compreensão por entender que precisa de Jesus todos os dias, o fez escrever um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é Romanos, no capítulo 8. Eu vou deixar você aí na sua casa ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler aqui apenas alguns versículos deste capítulo, o capítulo 8 de Romanos, que diz assim, o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, que grande novidade que nós temos, não? Saber que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é, você, a partir do momento que aceita Jesus, anda em novidade de vida, tem acesso à sua graça, você será uma pessoa salva. E a salvação, ela será cultivada em sua vida todos os dias. Porque não existe aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela é cultivada todos os dias mediante um relacionamento pessoal com Jesus. E era isso que o apóstolo Paulo fazia e ensinava. Vamos ver mais um versículo deste capítulo 8. Agora nós vamos para o versículo de número 18, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabe o que o apóstolo está falando aqui no contexto? Ele está falando da ressurreição. Sabe, a ressurreição é um tema constante nas suas cartas. Ele fala também isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele fala assim que a nossa vida anseia pelo momento em que teremos a nossa transformação. Isto é, hoje nós temos um corpo mortal. Este corpo, ele será revestido de imortalidade. A Bíblia fala que temos um corpo corruptível e este corpo será revestido de incorruptibilidade. Sabe o que significa? Nós seremos como Jesus. Agora, para fechar este vídeo, eu quero mostrar para você um dos versos mais conhecidos do cristianismo, que vai do capítulo 8 de Romanos, do verso 35 até o verso 39, que nos diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou,
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, não há sofrimento nesta vida, externos ou internos, que vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nessa promessa? Então eu convido você a andar em retidão, a andar nos caminhos de Jesus, a trilhar o assim diz o Senhor, a fazer da Bíblia o seu manual de fé e prática. Então, a partir de hoje, tenha um compromisso com Jesus e você perceberá que os sofrimentos que você passa neste momento não são nada em comparação daquilo que você receberá mediante o retorno de Jesus a essa terra. Crê nisto? Então, continue a seguir Jesus. E eu lhe peço também que siga esse canal. Comece a fazer deste canal a sua comunhão semanal, porque aqui o nosso desejo é sempre estar postando conteúdos de qualidade em que você e sua família serão edificados. Se você gostaria de ajudar este trabalho, compartilhe este vídeo com seus amigos. Mais uma vez eu lhe digo, curta este vídeo. Isso é de grande importância para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e assim ele espalhará a mensagem do Evangelho. Quer ser você um missionário de Jesus? Portanto, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho, ative todas as notificações e espalhe este vídeo para seus amigos e aqueles que virão. Deus os abençoe e até a próxima.